Bom dia, estamos começando aqui nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar sobre o encontro de José com seus irmãos, mas no momento em que José se revela aos seus irmãos. Nós já estamos trabalhando nesse assunto, estamos na 34ª lição. Você, ao final deste vídeo, você poderá, se você estiver no YouTube, você poderá ir até a lista de reprodução, que nós temos todas as lições. Se você estiver nos vendo por outro canal, eu sugiro que você procure no YouTube esta série. No princípio, e você pode procurar através do meu nome, no princípio, Evaldo Benegé, e você vai encontrar dentro do YouTube essa série que você poderá acompanhar desde o princípio. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus o nosso estudo e vamos estudar hoje o capítulo 45 do livro de Gênesis. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te agradecer pelo teu amor, quero te agradecer pela tua presença, Pai. E quero te pedir que o Senhor venha nos iluminar, nos dar entendimento sobre esse capítulo tão importante da história de José e que faz uma diferença muito grande para as nossas histórias e para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês o PowerPoint e nós vamos compartilhar o PowerPoint. Vamos colocar aqui. Opa, vamos lá, desde o início. Ouvir. Ok, nós temos aqui justamente um quadro onde o servo de José vai atrás dos irmãos e descobrem dentro dos alforjes, né, dos sacos dos irmãos, que o dinheiro fora devolvido, como da outra vez, mas no alforje do irmão mais novo, de Benjamim, encontra ali a taça de José, que o próprio José tinha mandado tinha ordenado que fosse deixado, porque era a desculpa que ele precisava para ter esse processo todo acertado e colocado. Então, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é justamente essas idas e voltas. Eu estava lendo o texto no original, e é impressionante como esse texto é muito bem trabalhado. Ele é um texto que trabalha muito bem as tramas da história. Deixa eu mostrar para vocês esse trabalho. Eu vou compartilhar com vocês aqui o Word, o Microsoft Office que eu tenho aqui. Deixa eu ver qual deles nós vamos compartilhar aqui. É exatamente esse. Vamos ver juntos aqui. Apenas. Vamos lá. Espero que você esteja vendo aí direitinho, mas o que eu quero compartilhar com você é justamente a simetria da história de José. Então, a gente vê essa história de José, ela é toda trabalhada de uma maneira simétrica no texto. Você vai tendo motivos e assuntos que vão se sucedendo e formando um clímax, que é esse aqui. E depois nós temos a retomada dos assuntos. Notem bem, a história começa no capítulo 37 até o capítulo 42, você tem o sonho de José e a perseguição dos irmãos para com ele. Eles vão tratar José cruelmente por causa do seu sonho, então eles o lançam dentro de um poço e tiram a sua roupa de honra, e ele é vendido para Potifar. Enquanto isso está acontecendo, nós temos
a história de Tamar, que vai passar por algo muito parecido, né? Ela sofre nas mãos de homens que são pecadores e ela vai ser colocada num compasso de espera, assim como José também está num compasso de espera. A gente não sabe o que vai acontecer com José. Nós temos Tamar, a esposa de Judá, um dos irmãos, passando por isso. Então, seu destino está entrelaçado com dois homens que desagradaram a Deus. Ela é falsamente acusada de imoralidade sexual, justamente pela pessoa que deveria ampará-la, que é o Judá, e o tema dessa passagem é justamente matar e poupar Judá da vergonha. No final, ela é vingada, né, vindicada, quer dizer, há uma vindicação da sua justiça, e ela tem uma família com 2 filhos. Okay? Enquanto isso, José está sendo honrado, e aí você vai ter a história sendo contada no capítulo 39, que é justamente a integridade e o sucesso de José no Egito. Esse é o centro dessa primeira parte da história. Aí, então, note, da mesma forma como Tamar definha na casa do pai, José vai definhar na prisão, porque o capítulo 39 termina com uma armadilha sexual para José, assim como ela também é acusada de imoralidade sexual. José também, olha só, sua situação é esquecida enquanto ele espera em vão pela ajuda de uma pessoa que é o copeiro Mor, que havia se obrigado a lembrar de José quando ele sai. O seu destino está entrelaçado com 2 homens que desagradaram a Faraó. Então, desagradaram a um Deus, né? Porque Faraó é considerado Deus no Egito. Ele tinha sido falsamente acusado de imoralidade, como Tamar. O tema é ela para se poupar da vergonha, ela pensa em matar José. E ele, de certa forma, é morto, porque é colocado na cadeia e lá ele fica definhando. Mas, no final, ele é vindicado e ele tem uma família também, como Tamar, que tem 2 filhos. Então, percebe que você tem o mesmo tema sendo repetido aqui no capítulo 40. No capítulo 41, você vai ter em contraposição ao tratamento cruel dos seus irmãos, ele vai ter um tratamento de Faraó de José para José, quando ele interpreta um tratamento de honra. Ele estava no poço, no buraco, na cadeia, e ele liberta-o e o exalta e dá-lhe novas roupas, aquelas roupas da sua infância são tiradas pelo irmão e ele é lançado no poço. Ele é tirado do poço para ser vendido. Aqui, ele é tirado do poço para ser honrado e ele termina casado com a Potífera e com 2 filhos. E aí nós temos o sonho de José se realizando no capítulo 42, quando seus irmãos vêm ao Egito, se curvam perante ele, e José vê os seus irmãos e fala duramente com eles. Então, notem como a história de José ela vai ser contada dentro dessa estrutura. Depois nós vamos ter uma segunda estrutura, né? Então, vamos lá. Aqui não é 1, aqui é A, porque houve um erro aqui, apenas um erro de tradução. Tá. Né? Então, note, a letra A é irmãos que retornam ao Egito e se curvam a José. Então, o primeiro assunto dessa nossa história aqui são que os irmãos retornam ao Egito, eles já estiveram uma vez, e eles voltam e se curvam pela segunda vez. Só que, desta vez, o irmão mais novo está junto. Eles temem que Jacó os faça seus escravos.
E José, nesse caso aqui, ao invés de falar rispidamente, vai falar gentilmente com eles, os tranquiliza e diz, não tenham medo. E dá fornecimento para ele e depois se esconde para chorar. Então, nós temos aqui, na letra A, o choro de Moisés, o primeiro choro de Moisés. Quando nós temos no 2, ele chora de novo quando ouve falar que o seu pai está vivo. E ele chora muito quando ele vê Benjamim, e chora tão alto quando ele se revela, que os egípcios o ouvem. Então, quando ele ouve que Jacó está vivo, ele dá instruções muito claras, que nós vamos conversar hoje, para trazer Jacó de Hebrom, e ele cria uma situação da onde os irmãos não podem fugir. Aí, a partir daqui, nós vamos ver nas outras lições, Jacó desce para o Egito com seus filhos, e o centro é que José ele é exaltado no Egito pela boa administração que ele tem. E aí, então, o José desce com seus 12 filhos, termina a história com José abençoando os seus filhos, e, por fim, um grande choro de José, quando, de fato, seu pai morre, que nós vamos tratar, e no final de Gênesis, nós temos os irmãos voltando e se curvando novamente a ele, como haviam se curvado aqui no início. Então, vocês percebam que há claramente aqui uma estrutura para contar a história de José. E essa história de José, ela é importante em vários aspectos. Primeiro, ela é importante porque ela nos dá a direção de Deus para a humanidade. Deus está trabalhando para cumprir as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, e José vai ser o grande resgatador desses 3 patriarcas, porque é José que vai providenciar o ambiente no qual as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó vão começar a se cumprir. Quais são essas promessas? A promessa da descendência, numerosa como a areia do mar, eles precisam de um lugar protegido, e o Egito é o melhor lugar para isso. A promessa de que eles se tornariam um povo grande, numeroso, e aí, então, começa a gerar ali as necessidades básicas do povo de Israel naquele momento. Eles estão crescendo, se multiplicando, sendo oprimidos por Faraó, eles precisam de libertação, precisam ser conduzidos para uma terra que Deus lhes havia prometido, que foi a terra da peregrinação, justamente de Abraão, de Isaac e Jacó. Para isso, é preciso que haja um cumprimento dessas duas metades. O povo da promessa é tirado de Canaã para morar no Egito, para crescer e se desenvolver, e para ser tirado dali, para voltar para a terra prometida. Ok? Vamos, então, entender o que é que nós temos aqui nesse texto. Vamos pegar, eu quero compartilhar com vocês aqui, justamente a Bíblia que eu costumo compartilhar aqui com vocês. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o capítulo 45, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje de uma maneira muito especial. E a nossa pergunta é, por que tantas idas e vindas? Por que José já não disse de cara e tal? Bom, José não sabia se os seus irmãos iriam para o Egito. Ele tinha uma expectativa. Quando ele é colocado numa posição de preeminência no Egito, como governador do Egito, e como, de certa forma, um guardador de Faraó, ele é lhe dada essa confiança, o texto do capítulo 39, 40, termina dizendo que José tem 2 filhos, e esses filhos, os nomes deles, têm um significado muito importante. O primeiro filho significa, olha, esqueci o passado, deixei para trás a minha família. E o segundo filho, o nome, significa, eu estou sendo frutífero nessa terra. É como se ele dissesse assim, olha, deixo para trás as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Agora, uma coisa é dizer que você perdoou a sua família, que você esqueceu tudo que foi feito. Uma coisa é você afirmar isso. Outra coisa é quando você encontra com essas pessoas. E aí? Você encontrou com essas pessoas. O que você vai fazer?
Como é que você vai tratar desse assunto com as pessoas que te ofenderam? E essa é a prova que José passa. Então, eu imagino José naquela expectativa. Ele supervisionava os estrangeiros, principalmente os estrangeiros que vinham da terra de Canaã, porque ele talvez tivesse a expectativa de que os seus irmãos, ou um dos seus irmãos, ou alguém da sua família pudesse aparecer. Ele não tinha ideia. E quando eles aparecessem, o que ele iria fazer? Se ele simplesmente se revelasse para aquele que apareceu, aquele poderia ir embora e nunca mais voltar, e mandar outro no lugar e tal, e pedir que alguém viesse, porque eu não quero, né, o meu pecado lá do passado, eu vou esconder. Então, no primeiro momento em que ele encontra os 10 irmãos, são exatamente aqueles 10 irmãos que tramaram a sua morte e que o venderam para o Egito, o venderam, na verdade, para os midianitas, os midianitas, exato. Eles não tinham ideia de onde José iria parar. Então, eles não tinham ideia. Para eles, José podia já estar morto. Na verdade, tecnicamente, ele já estava morto para aquela família. Quando ele vê os 10 irmãos, o que ele faz? A primeira coisa é abordá-los e tratá-los rispidamente, porque é uma maneira que ele tem de confrontá-los. E ele ouve os irmãos dizendo: olha, o nosso pecado nos alcançou, eu falei para vocês, mas o Rubem vai dizer, eu falei, vocês não podiam ter feito o que fizeram para o menino, olha aí e tal. E José percebe isso e chora. Mas ele se recompõe e ele, o que eu faço? Ele bota eles na cadeia. Na cadeia, eles ficam 3 dias e José tem o tempo necessário para fazer os planos. Então, ele fala, eu vou segurar um deles para eles terem que voltar. Porque se ele segura todos, o pai ia morrer de fome, a família ia sentir falta. Então, ele falou, não posso fazer isso. Então, ele fala com os irmãos, dizendo, olha, eu temo a Deus, nós vamos fazer o seguinte, vocês provaram que vocês não são espiões, eu quero comprovar a história que vocês contaram. Então, se vocês dizem que tem um irmão mesmo, tragam um irmão. Vocês não vão me ver o rosto se esse irmão não vier. Ele quer garantir que o irmão que não participou da trama estivesse junto. Quando nós vemos toda aquela luta, aquela angústia da família, e o Rubem tenta convencer o pai não, ele se convence apenas com a palavra de Judá. O Judá agora está respondendo pela família. Ele é o líder da família. E ele se compromete com o pai. Então, quando ele chega, e aí nós encontramos esse capítulo 45, eles são muito bem recebidos e há toda uma coisa. Quando eles não tem mais como eles irem embora, José já tem o seu plano na cabeça. Ele já, nessa altura, depois de tanto tempo que passou e tal, ele já deve ter pesquisado a melhor terra para sua família morar. Ele já tem um plano. Se eles torcerem no mão, o que ele vai fazer? Ele manda colocar a sua taça, que é característica dele, no saco que o irmão trouxe, o Benjamim, para, de certa forma, ele ter como ficar com o Benjamim. Na pior das hipóteses, ele pelo menos fica com o Benjamim. Mas o sonho dele é trazer o pai e a família toda para perto de si. E esse capítulo é essencial para isso. Então, vamos lá. Quando o que nós vimos isso na aula passada, o que comove José? O que mostra para José que pelo menos um irmão havia mudado? Quando Judá coloca a sua vida à disposição para que a sua vida fosse trocada pela vida do seu irmão. A gente pode dizer que, nesse momento, Judá age como um resgatador deve agir. Ele dá a vida pela vida do seu irmão e ele se torna, nesse aspecto, um tipo de Jesus Cristo. Eu chego a dizer que é uma série de coincidências muito interessantes. Judá é o nome que mais tarde, no Novo Testamento, vai se transformar em Judas. O nome é o mesmo. Então, você pode dizer aqui que Judas
foi o que vendeu o irmão por 20 moedas de prata. E aí, o preço da venda é mais ou menos o mesmo preço de Jesus, porque um escravo adulto custa 30 moedas de prata, tem 30 ciclos de prata. Um escravo adolescente custa menos. Então, o preço pelo qual Judá convenceu os irmãos a vender José é exatamente o mesmo preço que Jesus foi vendido por Judas. Então, nesse aspecto, Judas está sendo aqui aquele que vendeu o irmão. Só que, quando ele se apresenta a José e diz, olha, eu dou a vida pelo meu irmão, é outro irmão, mas ele deixou de agir como Judas e passou a agir como Cristo. Por isso, da tribo de Judá vem o Messias. A tribo de Judá resgatou Benjamim da morte. Por isso, Benjamim vai ficar durante toda a história de Israel debaixo da tutela de Judá. Então, a gente tem aqui coisas que projetam lá para o futuro. Esta ação de Judá, de entregar e dar a sua própria vida pelo seu irmão, comove José. E comove a ponto dele não poder mais se conter. Até então, ele se conteve o máximo que ele pôde, e quando ele precisava, ele saía e se escondia para chorar. Mas agora, ele não se contém mais. Explode todo aquele plano, agora era a hora, e esse é o momento decisivo, e desta conversa com José, com seus irmãos, vai depender se o seu pai vai vir, se os seus planos de colocar a sua família na terra de Gósen vão prosperar ou não. Então, presta atenção, olha só. Então, José, não podendo mais se conter diante de todos, né? Aqui nessa versão que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Olha aqui, né? O tipo da frase assim, eu sou José, e agora? Um olhou para o outro, o Benjamim não devia estar entendendo nada. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Agora, olha que interessante, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Percebe? A impressão é que José eles ficaram tão perplexos que eles diziam, o que é isso? O que está falando? Esse homem que até agora estava falando com a gente na língua egípcia, de repente começa a falar na nossa própria língua. Ele diz que é José. Como é que ele sabe de José? O Benjamim, José, mas José, eu era criança ainda e tal. E aí ele começa a afinar o discurso e ele vai deixar os seus irmãos numa situação que eles não têm como fugir da verdade. Eles não têm como fugir da verdade, não tem jeito. Olha aqui, ó. Quando os irmãos ouviram isso, nada disso. Eles disseram, cheguem mais perto, por favor. Eles chegaram. E ele continuou. Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Quer dizer, essa é uma informação que eles não tinham. Eles não sabiam que ele estava no Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos. Versículo 5 aqui diz, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele, de certa forma, diz, vocês estavam destinados a vir para cá, mas Deus me mandou na frente de vocês. O que José está dizendo para os irmãos? Vocês agiram mal, mas a ação de vocês foi utilizada por Deus para o bem. Aquilo que vocês intentaram fazer mal, Deus transformou em bem. Então não se irritem.
Deus está no controle. Note, ele está responsabilizando os irmãos, ele está dizendo a verdade, porque a verdade precisa ser estabelecida. Antes de qualquer perdão, tem que haver verdade. Perdão com mentira não é perdão verdadeiro. O perdão só se estabelece quando há verdade. Então está aqui, né? Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Não haverá mais colheita, não haverá durante os próximos 5 anos. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Lembra a promessa, a vossa descendência, na vossa descendência serão benditos todas as famílias da terra. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei, eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Olha que interessante como essa frase diz aqui. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, aquilo que ele sonhou está plenamente cumprido aqui. Os sonhos de José se cumprem. Note que os sonhos de José são os primeiros a serem relatados na história, mas o cumprimento dos outros sonhos vão acontecendo, e o sonho de José, que era o maior, que estava ligado ao propósito maior de Deus, que é a salvação, é o último a se realizar. Na cronologia você tem os sonhos, os 2 sonhos dos funcionários do rei, o copeiro e o padeiro. Os 2 sonhos se cumprem. Depois do sonho de Faraó, nós estamos no decorrer do cumprimento do sonho de Faraó, e o sonho de José começa o seu cumprimento, porque ainda não foi cumprido totalmente. O seu pai e sua mãe ainda vão se curvar diante dele, de certa forma já se curvaram na pessoa do irmão. Então, deixa eu voltar aqui ao PowerPoint, para a gente poder trabalhar aqui com, deixe-me apenas colocar aqui o PowerPoint, ok, está aqui, legal. Então, a gente vai... É aqui mesmo. Então, deixe-me... Ok. Então, a gente tem aqui o momento em que o servo de José encontra a taça, e essa taça é do irmão mais novo, eu não sei qual deles aqui é o irmão mais novo, e eles voltam até José, e aí a gente tem justamente esse nosso capítulo, né? A hora da revelação, quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Esta revelação da identidade de José aos seus irmãos, que é o capítulo 45, de 1 a 28, ele pode ser dividido em 3 partes. Essa primeira parte que nós já lemos, José não se conteve, o restabelecimento da verdade, que é dos versículos 9 a 15, e, por fim, as providências de José para que Jacó retome o propósito da família. Isso está muito claro nesse texto que nós estamos lendo aqui, e eu quero mostrar para vocês a partir desse texto que nós vamos trabalhar. Vamos lá, voltando aqui ao Logos Bible. Deixa eu só fazer uma rápida... ok. E a gente vai
voltar aqui ao Logos Bible, vamos pegar aqui a partir do versículo 9, que é a segunda parte, onde a verdade precisa ser estabelecida. E olha só como essa verdade é restabelecida. José é muito direto e é muito incisivo com seus irmãos. Ele já disse, olha, eu estou aqui porque Deus me mandou, vocês foram instrumentos de Deus, embora isso não justifique o que vocês fizeram, vocês erraram em me mandar, em fazer o que vocês fizeram, mas Deus pegou o erro de vocês e transformou em bem. Agora, diante disso, nós precisamos agora estabelecer a verdade. Agora nós precisamos trabalhar com a verdade pura e simples. Vocês voltem depressa para casa e digam ao meu pai, um minutinho só, deixa eu apenas tomar uma providência aqui para que dê tudo certo. Tá aqui. Vocês agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte, notem que ele é muito incisivo, ele diz assim, a frase é essa, Deus me fez governador de todo o Egito, vou pegar aqui o versículo 9, que aqui é bem interessante, apressai-vos, subia meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José. Como meu filho José? Ele morreu. Mas digam isso. Seu filho José mandou dizer, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Então, isso vai provocar, por parte dos irmãos de José, eles vão ter que contar a verdade para o pai. Até porque, Benjamin, o que é isso? Você estava lá, o que houve? Não, ele falou que era o meu irmão José, e ele disse para os meus irmãos, o venderam para o Egito, não ia ter jeito. O plano de José era obrigar os irmãos a dizerem a verdade. Porque sem verdade não há perdão, gente. Como haver perdão se não houver a verdade? A verdade precisa ser estabelecida. Então, ele cria uma situação em que da qual os irmãos não podem fugir. Ele cerca os irmãos de amor, ele garante que ele não vai se vingar, ele está claramente dizendo, eu já perdoei vocês, eu já entendi qual é o propósito de Deus, eu não tenho mágoa no meu coração mais. Os irmãos demoram para entender isso. Depois que o pai morre, eles ainda não aceitaram o perdão de José. Mas José já lhes deu o perdão. Não tenha dúvida disso. Então, ele diz aqui, ó, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás, não, vamos lá, assim, não fostes vós, Deus me pôs por pai a Faraó e tal. Apressai-vos subir meu pai e dizer, assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, então notem, o plano já está feito, e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, então os meus irmãos, os filhos de teus filhos, os meus sobrinhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, a tua casa e tudo que tens. Então, notem que José está deixando muito claro que ele não admite outra resposta a não ser a vinda do pai. E ele está deixando muito claro também para os irmãos de que eles estão incluídos nesse plano. Eis que vedes por vós mesmos. Aqui ele já está falando, não é mais a palavra que é para ser dita para o pai. A palavra que é dita para o pai, que tem que ser dita para o pai, é essa aqui, assim manda dizer teu filho, a partir daqui até aqui. A partir desse momento, José já está falando com os irmãos. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também. Eu tenho uma testemunha. Vocês não vão poder fugir de mim. Estão percebendo? Que sou eu mesmo quem vos fala. Está clara de quem é essa identidade. O plano de vocês
Não deu certo. Deus deu uma nova chance para vocês. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se, ele não titubeou, né? Para que os irmãos possam ver, olha, que a partir daqui, José continuou, todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai, como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. Não tem jeito, eles vão ter que contar a verdade para o pai. Mas ele já mandou tão boas notícias que vão sobrepujar a má notícia. De certa forma, ele facilita a história dos irmãos, ele facilita a confissão dos irmãos por uma razão muito simples. As boas novas são tão maravilhosas que as más notícias, olha, pai, nós mentimos para o Senhor. Nós vendemos o nosso irmão para o Egito e a gente trouxe. Vocês vão ver lá na frente que Jacó vai dizer assim, agora eu posso morrer em paz. Meu filho está vivo. Na verdade, quando ele vê José, ele diz, eu posso morrer em paz, eu já vi José de novo. Meu filho ressuscitou. Então, percebam, né? E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E, abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Gente, aqui é uma prova cabal de que houve perdão. Ele chorou com todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Estão percebendo? Deus está agindo de uma forma que, através de José, a família inteira está sendo resgatada. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia, são vindos os irmãos de José. Isso foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Vocês acham que o faraó ia falar isso se o José já não tivesse preparado tudo? Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura dela. Ordena também, fazei isto. Vamos lá. Fazei isto. Levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vossa. Os filhos de Israel fizeram assim, Deus lhe deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho, e cada um de todos eles deu vestes festivais, eles receberam vestes festivas, que eram caríssimas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão. Lembra que o Jacó tinha mandado um monte de presente, um monte de coisa? Os presentes de Faraó sobrepujaram o de Jacó. E provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho, não briguem pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José.
irei e o verei antes que eu morra. Então, o capítulo 45 é um capítulo onde a gente tem o núcleo do cumprimento da promessa de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. E o cumprimento do sonho de José. No capítulo 46, nós temos a chegada de Jacó, mas isso nós vamos deixar para estudar na semana que vem. Vamos pegar aqui aquilo que a gente estava vendo, né, que é justamente o PowerPoint. Deixe-me. Então, a revelação da identidade de José, ele não se conteve, do versículo 1 ao 8, a verdade precisa ser restabelecida, ele deixa os irmãos numa situação em que eles vão ter que dizer a verdade, não tem como, e Jacó precisa retomar o propósito da sua família. Note, Abraão esteve no Egito e não abençoou o Egito. Isaque não foi para o Egito, mas porque Deus o proibiu. Jacó também não foi para o Egito, mas agora Jacó vai para o Egito e, ao invés de amaldiçoar o Egito, como Abraão fez, ele vai consertar o que Abraão fez, porque ele vai abençoar Faraó. Há um momento em que Jacó vai abençoar o maior dirigente do mundo, o homem mais poderoso de toda a terra. Jacó, que é um homem moribundo, morrendo de chorar por causa dos filhos que ele está perdendo, ele vai ser restaurado àquela posição de alguém que tem honra. E a honra que ele deu a José vai se refletir nele, não mais como Jacó, mas como Israel, sendo acolhido no Egito e formando ali um ninho para que a vontade de Deus se cumpra na vida desses irmãos. Então, vamos ver o propósito de Deus nesse capítulo 45. A revelação da identidade de José aos seus irmãos vai oferecer a eles e a José a percepção clara de como a soberania de Deus superara os maus propósitos dos irmãos contra José. Então, mostra que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Deus vai salvar o seu povo, mesmo contra a maldade do próprio povo e dos próprios irmãos. Capacitar a José a cumprir o seu papel que era divinamente designado. Ele, ao revelar a identidade, ele está cumprindo o ciclo do seu papel, porque ele poderia rejeitar isso. Se ele não perdoasse os irmãos, ele estaria fora da vontade de Deus. José, então, é convidado a conhecer de perto esse desígnio divinamente designado. Que José, lembra que quando José contou o sonho a Jacó, Jacó ficou considerando aquilo e guardou no coração? Ele não entendeu, mas agora ele vai entender. Ele vai ver de perto como Deus vai usar o seu filho para cumprir o propósito da sua família. Então, a gente viu nesse texto que a verdade ela está ligada ao perdão. E o perdão, a verdade sem perdão, mata. A verdade tem que estar ligada ao perdão. Por isso a Bíblia diz, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O perdão, ele é consequência da verdade. Por isso nós não devemos ter medo da verdade. Só pode haver perdão se houver verdade. Se houver mentira, vai perdoar o quê? Então, o perdão se torna mentiroso com a mentira. E o perdão requer a verdade. E a verdade possibilita o perdão. A emocionada revelação de José enfatiza a necessidade de perdão mútuo.
à luz dos soberanos propósitos de Deus em levá-lo para o Egito. Estes propósitos de Deus não se cumpririam nem na vida de José. José seria alguém bem-sucedido que desperdiçou a oportunidade de fazer parte da história universal da salvação. Ele precisava perdoar os irmãos. E Deus que deu essa possibilidade. Os irmãos precisavam perdoar também a si mesmos. Eles vão demorar um pouco mais. Para que o perdão dos irmãos seja restabelecido, nós vamos ter que chegar lá no capítulo 50, depois da morte de José. Por enquanto, os irmãos são pegos por uma situação da qual eles não podem fugir. Eles vão sendo levados a um torvelinho de coisas que vai abençoando. É interessante, né? Uma pessoa pode ser abençoada e mesmo assim não perceber que está sendo abençoada. Outra coisa, a exigência de José aos irmãos, de maneira incisiva como ele fala, é um relatório verdadeiro e completo a Jacó, de modo que ele tenha motivação para vir ao Egito para ali enfrentar os 5 anos de fome restante. Eles vão ter que contar a verdade para o pai. E ao restabelecer a verdade, o pai vai ter o ânimo, ele vai ver toda aquela fartura que foi enviada, todos os carros, todas as coisas, aquela comitiva que veio do Egito, ele vai dizer, só pode ser verdade. Esses meninos não podem estar inventando isso. Além do que, José garantiu o testemunho do irmão mais novo, que agora tinha idade para testemunhar diante do pai. O relatório e as provas materiais apresentadas pelos irmãos convencem Jacó a descer ao Egito. E aí nós vamos ter justamente esta presença de Jacó com seus filhos e a família de José no Egito, que é o embrião da história que vai ser contada a partir de Êxodo. Mas nós não terminamos essa história ainda. Ainda há desdobramentos a serem trabalhados. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa lição de hoje tenha abençoado a tua vida e abençoado o teu coração. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até mais.